Está entrando no ar mais um programa Conversa com Daniel Grosjean na TV e hoje nós teremos um super bate-papo falando sobre os embaixadores do rei com o pastor Valber Nunes, pastor da igreja Serra da Cruz e ex-líder dos embaixadores do rei. Nos espere que depois dos intervalos dos comerciais nós estaremos com você aqui na Interior TV. Tem dores nas costas, tensão muscular, fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular, o fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grosjean. O DG Intense. Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grosjean. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 19 39. Dr. Daniel Grosjean. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Onde você vai, a gente vai junto. Você sabe, é você nosso melhor assunto. Dias bons e ruins, quem é que não viveu? Mas a gente estava lá pra te dizer que valeu. A gente viu seu time ser campeão, viu também você perder na prorrogação. Sua rua, seu bairro, cidade, região, tem sempre lugar na nossa programação. É só você falar que a gente aumenta o som e dá um close em sua emoção. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. Nós também somos telespectadores da sua vida. Interior TV. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado o pastor Valber Nunes, líder dos embaixadores do rei em Macaé. Pastor, é um prazer receber o senhor aqui, tá? Porque eu sei que realmente o senhor tem vários compromissos, o senhor é pastor da Igreja Batista, o senhor é um líder, né, nato. E eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Interior TV RJ e falasse para a gente sobre a importância desse tema que nós iremos tratar hoje. Eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas sejam todos assim abençoados em nome de Jesus. Eu sou pastor da Igreja Batista de Serra da Cruz e a minha história com embaixadores do rei aconteceu na década de 80. Hoje eu tenho estado afastado do ministério com embaixadores, embora tenha desenvolvido esse trabalho por mais de 8 anos na Segunda Igreja Batista, aqui em Macaé. Mas o que me faz hoje amar o ministério, desenvolver uma defesa da criança, do adolescente, e, enfim, trabalhar em prol desse grupo é entender que o plano de salvação de Jesus ele é voltado para todas as classes, todas as idades, mas nós precisamos investir nas crianças de forma que eles tenham condições de receber material suficiente para desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua espiritualidade e principalmente tornarem-se cidadãos melhores para o mundo. Pastor, hoje nós vamos conversar sobre a importância dos embaixadores do rei, que é um projeto mundial que visa atender crianças
e pré-adolescentes, ou seja, na faixa etária de 9, não é isso? A 17 anos? 9 a 17. Porque nós sabemos que a igreja ela cumpre o seu papel social. Eu não sei se os nossos internautas, telespectadores e ouvintes têm a noção de quão é importante esse enfoque social, mas eu gostaria de levar essa minha observação para vocês que justamente a igreja ela cumpre o seu papel quando ele resgata algumas crianças, ou seja, resgata aqueles seres que, ao ver da sociedade, de uma certa forma, não tinham esperança e começa a acender a luz da esperança. Pastor, antes da gente começar sobre esse bate-papo bem descontraído e esse bate-papo com bastante informação sobre esse projeto muito bom que é o Embaixadores do Rei, eu gostaria de pedir que o senhor explanasse para a gente sobre uma opinião a respeito do que aconteceu no domingo, que foi justamente o Brasil não ter jogado contra a Argentina. O senhor, como embaixador do rei, como líder espiritual, como o senhor vê essa transformação no paradigma e no pensamento da sociedade e nos atletas em geral? Na realidade, a gente pensa que regras foram feitas para serem cumpridas. E, embora a gente muitas vezes não goste de algumas leis, a gente precisa se adequar a elas e respeitá-las, mesmo que elas acabem indo contrária àquilo que a gente muitas vezes defende. Existem questões que são princípios, e princípios não são negociáveis. E existem questões que são leis, e elas podem ser burladas ou não. Ali nós tivemos uma equipe que tentou burlar, e a outra que sabiamente fez tudo que deveria ter sido feito. A que tentou burlar preencheu toda a documentação através de uma pessoa só. E a questão de preencher a documentação através de uma pessoa só, ela acabou escondendo algumas informações que os responsáveis tiveram acesso. Então a Polícia Federal ela foi sabiamente justa no que diz respeito a cumprimento de lei, né? A gente não sabe se os órgãos que organizaram a competição vão dar os pontos para o Brasil ou se vão dar para a Argentina ou se vão fazer um jogo, né? Todos os comentários aqui não tem como ter uma data que seja possível para um jogo. Então eu não acredito que eles não vão dar esse ponto para o Brasil e não vão tentar fazer um jogo, uma data para um jogo. Mas eu, como opinião particular minha, eu considero como própria a decisão de não permitir o jogo, já que 4 jogadores tinham que ter passado por um período de quarentena e não passaram, esconderam a informação de que tinham estado na Europa. Entendi. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a igreja em si, ela é pautada em cima de tradições e de costumes e valores éticos. Então, justamente eu te fiz essa pergunta também para enfatizar a importância de um aprendizado saudável. Então, agora nós vamos partir para a área do que vem a ser o embaixador do rei. Pastor, explica para a gente o que é o embaixador do rei, quais os seus princípios, onde iniciou para a gente. Tá. Eu gosto sempre de começar a falar sobre embaixadores do rei, citando um dos temas dos embaixadores do rei, que é de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20 fala assim, exatamente o texto que eu li, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, a gente representa Cristo. Quando a gente pergunta para os embaixadores do rei, na reunião, quem vocês são? Eles falam, nós somos embaixadores do rei. E quem é o embaixador? O embaixador do rei é aquele que representa o seu rei ou o seu reino na corte de outro. Eu gosto de falar, representa o seu rei na corte de outro. No passado, os reis tinham embaixadores, e hoje nós temos embaixadores que representam o Brasil pelo mundo afora, e cada um desses embaixadores iam às cortes de outros reis para representar o seu rei, e levavam junto com eles um cara chamado arauto. O arauto, quem ele era? É aquele que usava
da sua voz potente para declarar a vontade do rei através de uma carta escrita. Ele não era o embaixador. Ele era uma pessoa que tinha uma posição de verbalizar de forma audível aquilo que o rei tinha como vontade. Sincronizar a informação para que fosse entendido. Exato. A gente faria isso hoje através do Twitter, através do WhatsApp, através das redes sociais. Dos comunicadores. E através dos comunicadores, do repórter. Os embaixadores iam até as cortes e comunicavam. A rainha e o rei e a rainha comunicam que sua filha se casará com o rei de tal lugar e nós estamos convidando, ou o rei está convidando para essa festa. O rei comunica que ele assumiu vários reinos através de guerras na qual ele ganhou e ele agora é rei desses lugares. Então, quem fazia isso eram os arautos, mas eles tinham que ter a representação direta do rei através do embaixador, que era o representante legal do rei. Esse embaixador era recebido como se fosse o rei. Ia para quartos especiais, recebia alimentação de primeira. Tinham todas as regalias possíveis como através da representação do rei. Eles tinham esse acesso diferenciado porque eles tinham uma responsabilidade a mais acima dos demais, não é isso? Assim como acontecia no passado, acontece nos dias de hoje. Os nossos embaixadores são recebidos com honra e nós temos consulados, onde esses embaixadores são alojados. É interessante que esse mesmo sistema hoje usado no consulado, que representa o país em cada lugar, né, é o sistema usado pelos embaixadores do rei, que a gente hoje apresenta como sendo embaixadores do rei da Igreja Batista. Entendi. Eu não sei se você em casa está começando a entender a lógica da nossa conversa, que é a seguinte: quanto maior atribuição você tem, quanto maior necessidade você tem de expressar às pessoas aquela mensagem, aquele segmento, mais status você tem, sim, mas maiores serão as suas responsabilidades. E os embaixadores do rei, eles aprendem, além das suas atribuições, os seus dogmas, os princípios, através dos ministros, através dos seus líderes, as responsabilidades também civis. Não é isso? Exatamente. Um dos princípios básicos dos embaixadores do rei é respeito a leis. Então a gente aprende a amar a pátria. Primeiro a gente aprende a amar a Deus acima de todas as coisas, como diz o próprio livro de Êxodo, né? de Êxodo. Então ele fala, ama ao Senhor sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas, depois amar pai e mãe. Então a gente é ensinado a isso, amar primeiro a Deus, depois ao pai e à mãe, é ensinado a amar a pátria, é ensinado a ser patriota, é ensinado a reverenciar a bandeira. Não é um sistema militar, mas é um sistema que ensina a amar tudo aquilo que é princípio relacionado à pátria, à família, à bandeira, à instituição educacional, professores, amigos, valorizar parentes, né? Então, guardar a língua de mentira, de palavrões, porque a Bíblia fala não deve sair da vossa boca palavra torpe, ou seja, você não deve falar palavrão, você não deve falar mentira. Entendi. O que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte, que nós somos seres imperfeitos. Né? A igreja, ela entende isso. Mas a igreja, ela de uma certa forma, ela vai conseguindo lapidar o sujeito para conseguir ser um agente transformador da sociedade. Exato. Ou seja, quando a gente ensina, eu aprendi assim, que quando a gente só ensina aquilo ali que a gente aprendeu. E a gente pode passar para frente aquilo que a gente aprendeu. Então, quando esses líderes, porque na minha opinião, um líder espiritual, ele é um líder. Ele tem a sua responsabilidade, ele acredita naquilo que ele defende. Quando ele passa para frente, é porque realmente aquilo foi um agente transformador na vida dele. Claro. Na época em que o senhor era embaixador do rei, qual foi a maior transformação que o senhor teve e qual foi o líder que deu esse diferencial para o senhor? Esse feedback mostrou para o senhor que era importante ser o embaixador do rei e o senhor acreditar em toda a filosofia e em toda a expertise da Bíblia. Na realidade, eu tenho um amigo muito, muito amado, que o nome dele é Manuel.
E a gente conhece ele como Manuel Pororoca. Né? O Manuel Pororoca, ele nasceu aqui em Macaé, e a região que ele morava é aqui na Pororoca, perto do mercado de peixe. E ele foi meu conselheiro, assim, mais, vamos dizer, que mais marcou a minha vida. Ele e o Eduardo Cordeiro, que hoje é pastor também. Mas o Manuel Pororoca, quando eu tinha 9 anos de idade, né, foi meu primeiro passeio como embaixador do rei. Sua primeira infância? Minha primeira infância. Foi quando eu fui a primeira vez num lugar chamado Sítio do Sossego, aqui em Rio Dourado. E eu fui na garupa de uma Monarch Barra Circular. A gente foi em mais de 30, mais ou menos uns 38, 40 meninos, com um carro batedor na frente, carro batedor atrás, gente com água. Para quem não sabe o que é carro batedor, são os carros que ficam nas extremidades onde aquele grupo circula, justamente para não acontecer nenhum tipo de acidente ou algum problema diverso. Pode continuar. E naquele tempo não havia mountain bike, né? A gente não ia para a estrada de mountain bike, capacete, roupa que sinaliza. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: os tempos mudaram, tá? A cultura modificou, mas os conceitos continuam os mesmos. Eu gostaria que o senhor ficasse aqui, justamente conosco, porque nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos aqui na Interior TV. Temos orgulho de participar da história desta cidade. Cidade de gente que trabalha, que estuda, que cresce. De pessoas de bem que nasceram aqui e outros que escolheram viver aqui. Temos orgulho de levar a notícia de forma séria e imparcial, o que nos credenciou a ter mais de 69% da audiência. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham diariamente. Quem somos? Você já sabe. Somos a Interior TV. A gente faz pra você. Voltamos nos nossos comerciais. Ao meu lado, o pastor Valber Nunes, representante dos embaixadores do rei da cidade de Macaé. Pastor, nós estávamos comentando justamente sobre o que vem a ser os embaixadores do rei, as transformações políticas que os embaixadores do rei representam na sociedade. E justamente nós estávamos comentando sobre esse novo formato dos embaixadores do rei, ou seja, dos garotos que hoje têm alguns acessórios que os identificam na sua geração. E nós estamos, de uma certa forma, levando o nosso telespectador, ouvinte, internauta, a entender algumas coisas que aconteceram nos embaixadores do rei, como justamente o primeiro passeio que o senhor fez com um líder que foi um transformador de águas, não somente na formação do seu caráter, mas no seu ministério como um todo. Mas a gente acabou indo para o Sítio do Sossego, e daqui até lá eu acredito que dá mais de 50 quilômetros. A gente foi numa boa, tranquilão, parando sempre, tomando água, se reidratando. E a gente não tinha o equipamento que hoje tem. O pessoal de mountain bike, né, usa capacete, roupa sinalizadora. Meninos que queiram curtir a vida também. E foi gente de Monareta, gente de BMX e tal. E a gente foi recebido na entrada do Sítio do Sossego por um missionário chamado William Alvin Hatton. E quem era ele? O missionário William Alvin Hatton, ele foi o fundador do Grupo Embaixadores do Rei do Brasil. O Grupo Embaixadores do Rei do Brasil começou na década de 40, no final da década de 40, na primeira Igreja Batista da Tijuca. Entendi. Lá nesse período, ele começou o seu trabalho ali e depois foi adquirido o Sítio do Sossego. Entendi. Que é uma propriedade imensa, com piscina, esquadra, campo de futebol, vários alojamentos. Ou seja, se não me falha a memória, até hoje esses encontros dos garotos, dos embaixadores do rei, acontecem nessa instituição, no Sítio do Sossego? Hoje só tem uma nova formatação, uma reformulação. Mas... Inclusive, doutor, desculpa, pastor, te cortando. Eu vi na internet, se não me falha a memória, no canal de comunicação no YouTube, que o Fernandinho chegou a ministrar para esses meninos nessa instituição. Sim, Fernandinho, João Alexandre, Grupo Logos, Vencedores por Cristo,
Aí eu estou voltando para a minha época. Ou seja, marcaram gerações. Sim. Aqueles representantes homens que marcaram geração e deixaram o seu legado para aquela criançada, naquela juventude, né? Eu mesmo, minha conversão, que hoje me fez ser pastor, aconteceu num acampamento de embaixadores do rei. O senhor lembra quem cantou na época? Na época não teve cantor especial. Na época eu posso dizer que o cantor especial foi o Espírito Santo. Então posso dizer para o senhor que nós somos privilegiados com toda essa tecnologia, com toda essa informação, com todo esse know-how, os artistas, porque o mundo gospel hoje, a parte da comunicação gospel, ela cresceu muito, ela conseguiu ter uma ascensão no mercado, portanto que hoje existem gravadoras específicas no segmento gospel, existem apresentadores de TV que são do segmento gospel e levam informações, então isso é uma vitória muito grande, inclusive para você que é embaixador naquela época e que continua sendo embaixador, porque o lema dos embaixadores é o quê? Uma vez embaixador? Sempre embaixador. Então, você que é embaixador, você tem esse legado, você tem participação pelo pastor estar aqui hoje, foi uma vitória sua, mas voltando sobre a parte das referências. Sim. Então eu acabei tendo como referência o meu amigo Manuel Pororoca, Manuel Machado, né? E posso dizer que o pastor Daniel de Almeida e Souza também, que era pastor da Segunda Igreja Batista nessa época, uma pessoa muito sábia e que dava todo o apoio à instituição. O famoso Daniel Pai. Daniel Pai. E eu posso dizer também que outra pessoa que me influenciou muito foi meu pai. Entendi. Porque meu pai, ele nunca mediu esforços para mandar a gente para o sítio do Sossego, para o acampamento de verão. Entendi. Apesar da instituição igreja representar bem essa figura masculina, você precisou, desculpa, o senhor precisou de um suporte que era do seu pai, um suporte afetivo. Exatamente. E é interessante que a União Cooperadora de Homens, ou a União Masculina Missionária, que é o grupo de homens da Igreja Batista, ela tinha vínculo direto com a gente, com os embaixadores do rei. O que significa isso? O grupo de homens da igreja financiava metade do nosso acampamento de verão para aqueles que não tinham condição alguma. Esse grupo ainda tem? Existe? Existe ainda. A União Cooperadora de Homens ainda existe na Igreja Batista. Entendi. E hoje, antigamente, Sociedade Feminina Missionária, que hoje tem um outro nome que eu não me lembro. Se eu me lembrar, eu falo. Esses chás da Donep, esses chás ainda de empresários da Igreja Batista ainda existem ou não? Eu não tenho certeza, mas eles não têm vínculo com os grupos de embaixadores. São mais instituições de apoio aquelas pessoas que têm algum tipo de comércio, aquelas pessoas que são empreendedoras. Então é uma forma deles trazerem outros de fora para serem abraçados por evangélicos que são empreendedores. Por que eu estou dizendo isso? Que pelo que o senhor está falando, pelo que eu consigo observar, é que a igreja em si, ela cumpriu o seu papel, o seu legado, segundo a faixa etária do processo de crescimento do ser humano. Sim. E os embaixadores do rei, pelo que o senhor está falando aí, eles eram abraçados por todos esses segmentos, por todas essas subdivisões da igreja. Exato. Na realidade, a Igreja Batista tem um funcionamento que é bastante interessante. O senhor pode explicar para a gente? A Igreja Batista ela tem um grupo específico que apoia toda criança da sua fase tenra de nascimento, muitas vezes mulheres gestantes, até alcançar uma certa idade, que é feita pelas mulheres da igreja, tanto Sociedade Feminina, que agora é MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Entendi. Antiga Sociedade Feminina Missionária. Pelo que a gente consegue observar, os veículos de comunicação e a imprensa, a mídia, ela não consegue captar toda essa informação. Na sua opinião, essa informação ela não é difundida. Por quê? Na realidade, existe hoje uma tendência as pessoas ficarem um pouco na defensiva em relação à igreja. E aí é uma crítica que eu vou fazer como pastor. Fique à vontade. A igreja, durante muito tempo, ela apresentou Deus como sendo aquele que castiga. Você não faz isso porque Deus vai castigar, você não faz isso porque Deus vai te mandar para o inferno. E depois fala que Jesus Cristo, que Deus mandou Jesus, morreu por todo mundo,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz que Deus fez isso porque Ele ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, Salmo 23, né? Só que tem uma coisa, como eu falo que Deus é amor, ao mesmo tempo eu digo que Deus é que manda para o inferno. Tem lógica. Na realidade, esse foi o primeiro erro da igreja. O segundo erro que a igreja cometeu durante muito tempo é que, como homens que falham, nós temos tendência a tropeçar na nossa língua. Então, automaticamente, o que acontece... também em alguns atos, isso acontece, seres humanos. Então, o que acontece? Quando eu abro muito a boca e falo muito, diz um ditado popular, quem fala muito erra muito e quem fala pouco erra pouco. Então, uma outra questão que é o terceiro e o mais pesado de todos, é que como a igreja durante muito tempo teve muitos maus exemplos, aí por conta disso, a igreja se desvencilhou do principal papel, que é pregar Jesus Cristo como Salvador, e se misturou com política, com sociedades diversas, e isso fez com que a igreja hoje tivesse um viés defensivo pela sociedade que a gente consegue conhecer. Já que o senhor tocou em um tema um pouco polêmico, sobre a igreja ser composta por seres humanos, por que, na opinião do senhor, um pastor, antes de ser inserido, vamos falar sobre essa linha de raciocínio de ser inserido no mercado de trabalho, ele, de uma certa forma, não consegue vislumbrar as partes ruins e só as partes boas? Porque antes dele entrar no serviço, na inserção de um ministério, ele não pode ser treinado a observar essas nuances. Na realidade, a Bíblia fala claramente para a gente que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, se todos pecaram, ela põe todo mundo no mesmo lugar. É todo mundo farinha do mesmo saco, né? Todos nós, antes de conhecer Jesus, somos laranjas podres. A diferença é que, geralmente, a gente, quando põe uma laranja podre no saco, ela apodrece todas as outras. Aqui nesse saco, sem conhecer Jesus, todos nós somos laranjas podres, prontas para ser jogadas no lixo. Quando nós conhecemos Jesus, Jesus faz uma regeneração na gente. Então ele nos transforma de laranja podre em laranjas saudáveis, ao contrário do que deveria acontecer pelo processo natural da coisa. Todos nós somos pessoas ruins, nascemos do pecado de Adão, herdados de Adão. E aí quando Jesus vem e morre na cruz, ele fala assim, olha só, já paguei tudo por vocês. Então, como eu paguei tudo por vocês, agora vocês não vão pecar de novo. Mas se isso acontecer, nós temos um advogado. E Jesus se apresenta como esse advogado. A Bíblia afirma que Jesus é o advogado que está à direita de Deus Pai rogando por nós. E quando o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir, nos acusa de alguma coisa, aí Jesus fala assim, peraí, você está acusando de quê? Eu já morri por esse pecado. Está pagando de santo por causa de quê, né? Exatamente. Ele chega pro diabo e fala, tu está pagando de santo por causa de quê? Se eu que sou Deus, disse que eles pecam, para não pecarem, mas eles pecam e eu os perdoo. A grande diferença que nós temos agora é que, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente continua pecando porque somos humanos. Mas a gente sente o Espírito Santo dentro de nós, e Jesus quando morreu... A consciência daquilo. Jesus quando morreu, e ele, antes mesmo de morrer, ele comunicou para os seus discípulos, numa reunião que teve. Ele falou assim, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar alguém com vocês que vai ser o responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, pecado, todos nós temos possibilidade de pecar porque somos humanos. Justiça, aquele que peca tem uma justiça para ele. E juízo, aquele que peca, que tem uma justiça sobre ele, tem também um veredito. Então vai acontecer um juízo. 2 pesos, 2 medidas. Então, na realidade, é um único peso para um julgamento único. Né? Nesse dia do juízo, aí aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando ele conhece o Espírito Santo que convence o homem do pecado, justiça e juízo, ele se sente em condições de pedir perdão a Deus. Entendi. Até para você pedir perdão, você precisa saber o que você fez. Agora tem um princípio para isso, né? Sim. A gente só pode pedir perdão a Deus quando a gente consegue perdoar alguém.
Também, com certeza. Porque, na verdade, tipo assim, como você vai dar aquilo que você não consegue administrar dentro de você? Pastor, pra gente terminar, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é o quê? Os homens pecam. Sim. O pastor é um ser humano homem. Para depois a gente terminar, eu vou fazer essa pergunta pro senhor, para depois o senhor dar a surpresa para os nossos telespectadores. Ok. Na sua opinião, por que que a igreja, de uma certa forma, colocou a imagem de que o pastor era um super-homem, um super-herói, e quando o tempo passou e viu-se que ele era um homem que tinha falhas, limitações e precisava de alguns conselhos, por que que o senhor achou que a igreja em si, ela não conseguiu administrar o fato de que o pastor era um homem, um líder, que tinha problemas também? Tem um texto que eu separei aqui, que é o Salmo 23, versículo 1, mas eu quero antes falar um outro texto, que ele fala assim, que o coração do homem pode pensar várias coisas, pode projetar vários planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Salmo 23 fala que é o Senhor que é o meu pastor. Salmo 23, 1. E nada me faltará. O que acontece? Eu posso fazer muitos projetos, mas eu preciso entender que é o Senhor que é o meu pastor. A Bíblia também afirma que a gente erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E o maior problema do ser humano é achar que sabe muita coisa. E aí, por conta disso, a gente às vezes esquece de estudar a Bíblia. Como a gente estava falando sobre embaixador aqui, todo embaixador ele é ensinado a conhecer a Bíblia, para que ele possa ter na Bíblia a fonte de referência dele. E quando eu falo que o Senhor é que é o meu pastor, eu falo assim, olha só, não é o pastor que é o meu Senhor. O problema da sociedade cristã é muitas vezes ter o pastor como Senhor. Entendi. Então, vamos agora falar qual é a surpresa para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Interior TV, que eu tenho certeza que você que é embaixador e sempre é embaixador, você vai lembrar dessa surpresa. Um dos hinos dos embaixadores do rei, que é o hino oficial, ele chama Meu Propósito. E ele fala assim, ó, sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua grei. A minha organização eu desejo ser leal, minha igreja e seus programas honrarei até o final. Meu propósito está firme, sou embaixador do rei, o Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Tem mais algumas estrofes, mas eu queria sacar só nessa primeira estrofe, sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei. Não é ser leal ao pastor da igreja, não é ser leal à sociedade, não é ser leal... Eu posso até ser leal a todas essas pessoas, mas principalmente ser leal a Cristo Rei, porque quem é leal a Cristo Rei é leal a todas as outras coisas. Conhecer seus mandamentos, pertencer à sua grei. Grei, a palavra grei, ela é um termo que traduzida vai para igreja. E a gente aprende que igreja são as pessoas que frequentam um templo com a mesma intenção. A mesma intensidade. Então o que acontece? Se eu sou corpo de Cristo, separadamente, se eu não pertenço a um grupo, se eu não pertenço a uma doutrina, eu sou apenas o corpo. Entendi. Pastor, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes, internautas e telespectadores da Interior TV hoje se familiarizaram com este bonito projeto que é Os Embaixadores do Rei. E gostaria que você procurasse, se você sentiu à vontade com esse nosso bate-papo, os embaixadores do rei, porque além disso, além de ser um enfoque religioso, ele cumpre o seu papel social, ele cumpre o seu legado na sociedade. O mais importante que você
pode abster de toda essa comunicação é o seguinte: sempre tenha em mente que o seu desejo de ser leal a Deus, ele precisa estar em comum acordo com a sociedade. Pastor, gostaria de agradecer ao senhor por ter tocado essa belíssima canção e gostaria que o senhor deixasse as informações, como telefone de contato, se o senhor puder, a igreja a qual o senhor congrega, se alguma pessoa se mostrar interesse em congregar com o senhor, em ter o senhor como líder, onde encontrar, e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas da Interior TV RJ. Obrigado, Daniel. Bem, como eu disse, eu sou pastor da Igreja Batista de Serra da Cruz, da região serrana de Macaé. Lá nós temos trabalho domingo sim, domingo não. Domingo que vem é nosso próximo encontro. Só temos escola dominical, que acontece das 9 às 11 da manhã. Por causa do Covid, a gente está com um grupo afastado, né? Então, caso você queira conhecer, segue na direção de Trapiche, região serrana de Macaé. Em Trapiche, ao invés de seguir para a Glicério, vira à direita. Basta entrar no Facebook, Igreja Batista de Serra da Cruz. Aí eu tenho lá vídeo mostrando como chegar à igreja. Meu telefone, 997914878. Quem quiser mandar mensagem para mim, tem o maior prazer de receber. Sempre tenha em mente que o seu desejo de ser leal a Deus, ele precisa estar em comum acordo com a sociedade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, internauta e telespectador da Interior TV, que nos acompanhou até esta hora. E não se esqueça, nosso programa é às terças-feiras, no horário das 20h30, aqui na Interior TV. Até!